Está no ar mais uma Universidade Aberta. O programa desta semana vai entrevistar o professor Ricardo Sete. Ele é professor do Departamento de Administração e Economia da UFLA. O professor é tutor do PET, Programa de Educação Tutorial. Professor, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Sobre o PET tem um projeto, na verdade, que trabalha ou que pesquisa a inserção de deficientes ou de portadores de necessidades especiais no mercado. Fala sobre esse projeto pra gente. Esse projeto, quer dizer, o PET, né, um pouquinho, nós temos aí, normalmente trabalhamos com vários projetos. Então, hoje nós estamos na programação, todo ano nós temos que fazer programação, nós temos 15 projetos. E esse, então, é um dos projetos, né, que nós trabalhamos, um projeto de pesquisa que estamos atuando nesse ano, e onde esse projeto procura verificar, né, as dificuldades, as facilidades e dificuldades que os deficientes, né, os portadores de necessidades especiais têm para ingressar no mercado de trabalho. Então nós fizemos uma entrevista bastante longa com vários portadores de necessidades especiais em Lavras, pessoas que estão já no mercado de trabalho, para a gente ver então as limitações, as ponderações, as dificuldades que ele tem quando estão no mercado de trabalho. O trabalho foi realizado com portadores de necessidades especiais. Certamente a gente chegou a uma conclusão dos problemas que eles enfrentam. Quais pontos, na verdade, foram analisados nesse sentido? Esse projeto, ele inclusive, né, o projeto já está prontinho, escrito, gerou um artigo de pesquisa que foi aceito inclusive no ENAMPAD, que é o principal programa de administração, né, que hoje tem no Brasil. E nós fizemos então, né, principalmente feito quase toda a parte operacional realizada pelos alunos do PET. Eles então primeiro fizeram um trabalho, uma entrevista e pesquisaram os diversos portadores de necessidades especiais. Foram abordados mais de 10 portadores na cidade de Lavras. Então, aí, diante de uma série de entrevistas, eles fizeram análise desses dados e fizeram também o chamado Focus Group, o grupo de foco, onde, numa sala, eles reuniram todos esses portadores de deficiência, de necessidades especiais, e então analisando realmente esses aspectos. E o que foi mais colocado, né, que a gente pode dizer como praticamente a conclusão do trabalho, é que essas pessoas sentiram e sentem como maior dificuldade a falta de conscientização da sociedade em estar trabalhando, em estar incluindo essas pessoas no mercado de trabalho. Então é a falta, às vezes, de conscientização das pessoas, e que vai em cima disso, né, em consequência disso, você tem uma falta de preparo das empresas, das instituições para receberem essas pessoas, né, e isso foi constatado, então já foi resultado de pesquisa em outros locais e foi visto que também, né, dentro dos nossos estudos, foi observado isso também aqui em Lavras. Ou seja, é preciso, acima de tudo, ter uma conscientização das pessoas, para conviver, para ter, não assustar, não ter dó, né, às vezes das pessoas. Elas são pessoas com necessidades especiais, simplesmente, mas elas são pessoas capacitadas, que têm condições de desenvolver bons trabalhos, têm condições, não tem nada a ver que elas, por ser pessoas especiais, não tem nada a ver com deficiência, não tem nada a ver com incompetência. É uma questão de ajuste exatamente do trabalho com a pessoa. E nós temos pessoas que têm a capacidade de desenvolver tão bem quanto, né, qualquer pessoa que não é portadora de necessidades especiais. Então, esse projeto trouxe, na verdade, para a universidade, em termos de estudo, a possibilidade de participar de um congresso, que é o AMPAD, que vai ser em setembro, né? E, além disso, que outra contribuição, de certa forma, essa pesquisa trouxe? Talvez, de repente, de preparar os futuros gestores, os futuros administradores, os alunos, para, no futuro, no mercado, ter essa consciência?
Observem bem, é um tema extremamente importante, desde, né, há muitos anos se trabalha todo esse projeto de inclusão. No Brasil nós temos aí leis, né, que desde, se não me engano, 91, né, que né, tem toda uma lei para fazer todo esse processo de inclusão. E isso então, colocando, é fundamental estar discutindo, estar debatendo esse assunto. Porque a sociedade ela não está preparada, muitas vezes, tanto os órgãos públicos como as próprias empresas privadas. Nós temos uma lei né, da inclusão dessas pessoas, que até 3%, 5% para os órgãos públicos e de 2% a 5% nas empresas privadas, elas têm que realmente estar admitindo uma pessoa especial. E essas organizações não estão preparadas. Quer dizer, elas admitem essas pessoas, primeiro que muitas vezes eu tive essa experiência, inclusive aqui no hospital, vejo hoje lá na cooperativa, que você tem que admitir uma pessoa especial, mas você não sabe que tipo de pessoa que vai vir. Você não encontra a pessoa, às vezes, que você precisa. Então você tem que ajustar. A empresa, a organização, ela tem que ajustar essa necessidade. Além da empresa ter que ajustar fisicamente, estruturalmente, as pessoas no convívio também com as pessoas especiais, elas têm que se preparar para aquilo. Elas têm que aceitar, elas têm que ajustar, né, aquela nova estrutura, aquela pessoa especial que está ali no convívio. E não existe essa preparação. Então nós achamos que trazendo esse tema para um estudo dentro da Universidade Federal de Lavras, lá junto os petianos, né, fazendo essa pesquisa, já é uma forma, inclusive de alunos, de pessoas da administração, de administradores, de gerentes, terem a consciência, ter já o conhecimento dessas pessoas especiais e da necessidade de você ajustar, então, na organização, a empresa, para aceitar essas pessoas especiais. Então, por isso nós achamos algo muito importante de estar estudando, de estar pesquisando esse tema. De acordo com os dados da pesquisa, de acordo com os resultados, é possível identificar quais são as principais dificuldades que esses deficientes têm? Se de repente pode ser preconceito, vergonha de repente procurar o mercado, ou às vezes é a má preparação mesmo dos administradores. Que tipo de dificuldade que eles encontram? Onde que está ali a dificuldade deles? Nós entrevistamos nesse trabalho somente pessoas que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho, né? Então nós não sabemos, no caso aí, se é problema de vergonha, de discriminação, né? Não podemos analisar isso. Mas o que eles colocam é exatamente a falta de 2 pontos, que é a falta de necessidade de adequação da estrutura, não só física, a estrutura de comunicação, a estrutura física para os deficientes físicos, né? No sentido de adaptação do espaço? De adaptação do espaço. Aí você tem os auditivos, então eles precisariam de pessoas para estar comunicando com eles, né? Você tem os visuais, então a necessidade, por exemplo, de ajuste, né, ao próprio setor público. Os visuais são os que sentem maiores dificuldades, que eles colocam, inclusive que postos fora do lugar, passeios cheios de degraus, orelhões em locais que você não percebe com a bengala. Então são muitos locais, não tem locais para atravessar a rua, não tem identificação para eles. Então essas são as principais dificuldades que eles enfrentam no lado físico, no lado estrutural e também no lado da aceitação das pessoas. Eles colocam que muitas pessoas, eles ouvem assim, a pessoa, que dó, né? Coitada. E isso então já sente aquele apego assim, a dó, aquela um pouco de rejeição, de discriminação, né, dentro do processo. Não entendi. Foi feito, na verdade, o trabalho realizado foi dentro de um grupo de foco, né? Foi ouvido também administradores e donos de empresas e de acordo com os resultados, assim, se fosse fazer um panorama geral dos dados que foram obtidos, foi positivo? Como é que foi o resultado, a conclusão do trabalho? Não foi feita a entrevista, não fizemos o trabalho com gerentes, né, com administradores. Foram realmente somente com os portadores de necessidades especiais. E eles concluíram exatamente isso, da grande necessidade da conscientização.
porque eles observam, inclusive foram observações de muitos, o seguinte, no início, quando eles chegam, todo mundo fica assim, um pouco com esse ar de pena, de dó. E depois que eles já estão ali, já acostumados, né, há um tempo no trabalho, que eles sentem que eles são acolhidos dentro da organização, eles sentem realmente interagidos e sentem que as pessoas já trabalham com eles de forma natural. Professor, o PET tem também um outro projeto, que é o de inserção de estudantes nas universidades federais. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos para falar sobre esse assunto. Olá, estamos de volta. O entrevistado dessa semana é o professor Ricardo Sete. Ele está falando para a gente sobre os programas do PET, o Programa de Ensino Tutorial da Universidade Federal. O professor falou no primeiro bloco sobre a inclusão de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho. E agora, nesse bloco, ele vai falar sobre a inclusão de alunos de escolas públicas em universidades federais. Professor, como é que está sendo essa pesquisa que está desenvolvendo? Essa pesquisa também é bastante interessante, porque nós sabemos que hoje, né, no Brasil, os estudantes de escolas públicas, eles têm, apesar deles constituírem a maioria dos candidatos nas escolas federais, nas universidades federais, eles conseguem, atingem apenas 30%. Eles constituem aproximadamente 70% a 80% dos candidatos e apenas 30% das vagas, das matrículas. Então, significa aí que a escola pública não está preparando tão bem, né, os estudantes para inserção dentro das universidades federais. A maioria deles, dos estudantes de escola pública, acabam indo para as universidades particulares. E nós vemos, né, pela pesquisa, em torno de 17%, né, dos candidatos são das escolas privadas, e elas representam 53%, 54% das matrículas. Então, nós fizemos essa análise aqui na Universidade Federal de Lavras, vimos que nas últimas 10 matrículas, semestres matriculados, variou de 15% a 35% o número de alunos matriculados provenientes de escolas públicas. Então, nós concluímos, então, praticamente nesse trabalho, é evidente, assim como acontece no Brasil, toda uma necessidade de melhor preparo desses estudantes nas escolas públicas. Mas, professor, o objetivo dessa pesquisa foi identificar o número de alunos de escolas públicas ou verificar o perfil desses alunos que saem de escolas públicas e entram numa universidade federal, comparando eles com os alunos que saem de uma universidade privada e entram numa universidade federal? No primeiro momento, nós verificamos, né, o percentual, para ver se aqui na UFLA se repete aquilo que acontece no Brasil. Nós temos trabalhos semelhantes no Nordeste, na USP, em Campinas, né, que mostrou mais ou menos essa semelhança. Agora nós estamos fazendo um estudo sobre o desempenho dos estudantes das escolas públicas na universidade. Está sendo feito um comparativo desses estudantes que vêm de escolas públicas com os que vêm de uma entidade privada. Exatamente. Estamos analisando o desempenho dos alunos aqui dentro das escolas públicas, em comparação com os estudantes das escolas privadas. Ou seja, esses 30% de estudantes provenientes das escolas públicas, como é que eles estão se saindo dentro da universidade, aqui dentro da UFLA? Então, nós estamos fazendo esse trabalho dentro do curso de administração. Pegamos os alunos, se não me engano, são 87 alunos do curso de administração, dentre os quase 400, e estamos analisando o desempenho deles. Acerca desse estudo, quais são as conclusões? O desempenho é o mesmo? O que difere um aluno de escola pública com um aluno de uma entidade privada? A princípio, estamos ainda fazendo as análises, mas a princípio não existe diferença. A princípio, nossos alunos de escolas públicas... Só interrompendo, em termos de desempenho acadêmico, depois de dentro da instituição? Isso, em termos de desempenho acadêmico, em termos de nota. Então, nós estamos analisando as notas, né, o histórico escolar desses alunos, comparando todos os alunos em relação
Então, eles, em relação aos alunos das escolas particulares, ou seja, dos 70% né, dos outros colegas, como está sendo o desempenho deles. E não temos verificado nenhuma divergência, vamos dizer assim, em termos de história escolar, em termos de nota. Nós queremos agora aprimorar em termos de currículo, ver o desempenho deles em outras atividades, né, em atividade de extensão, em atividade de pesquisa, para ver como está sendo o desempenho. Isso está sendo feito agora. Tem a possibilidade, ou de repente pode ter alguma ligação com o fato, então, se o desempenho acadêmico é igual, ou não sei, dependendo do aluno, pode até ser melhor. Tem alguma ligação, de repente, com o processo seletivo, ou seja, de repente, a escola pública não prepara o aluno para a inserção, para o aluno entrar na universidade, para passar pelo processo seletivo? O que a gente pode, pelo menos, inferir, não digo concluir, é que nós temos ali uma percentagem, vamos dizer, 1, 2% dos alunos, né, da escola pública, só o top mesmo, né, os melhores alunos das escolas públicas, aqueles que muitas vezes têm uma unidade familiar que dê mais suporte, né, a ele, um pai, uma família, né, que ajuda e que dá um incentivo maior, então esses conseguem então ingressar. Né? Então eles têm, mesmo com as deficiências da escola pública, eles são o top na escola pública, com grande esforço, maior facilidade de aprendizagem, eles conseguem ingressar. E ao passo que nas escolas particulares, a gente acredita que elas estão com um ensino melhor e muitas vezes essas crianças têm uma unidade de família que proporciona, né, maior capacidade, fazendo cursinho, se preparando mais, e por isso o acesso aos alunos das escolas particulares são maiores. Mas a gente acredita inferimos que é um problema seríssimo da qualidade do ensino nas escolas públicas. Por isso eles não conseguem vamos dizer, pelo menos a mesma proporcionalidade, porque deveria ser a mesma proporção do número de candidatos. Se eu tenho 70% de candidatos da escola pública e 30% da escola particular, a matrícula também deveria ser nessa proporção, e infelizmente não é, provando que realmente a escola pública tem uma deficiência em termos de preparação desses estudantes. Entendi. De repente, a gente pode falar que o desempenho deles enquanto graduandos, dentro do curso de graduação, é o mesmo, é equiparado. De repente, talvez o problema, a vantagem ou desvantagem de escolas públicas e privadas seria na hora de ingressar. Somente a deficiência na hora do ingresso. Depois que o aluno ingressou, ele é igual, ele é o top das escolas públicas, né, que vai ficar dentro da média, né, das escolas particulares. Então esse é o ponto-chave, né, dentro desse processo, e aí a indicação da necessidade da melhoria realmente do ensino na escola pública. Né, porque depois que ele está aqui, o que a gente tem observado, agora nós estamos fazendo um estudo, por exemplo, eles são alunos muitas vezes mais comprometidos. Porque eles chegam aqui, são deficientes, eles ganham bolsa produtividade, eles ingressam, eles precisam de recursos para se manter na escola, eles acabam buscando mais afinco uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa de extensão, uma bolsa de produtividade. Então, e eles acabam sendo alunos mais comprometidos. Aí eles conseguem se manter, mesmo não tendo uma boa preparação, eles se recuperam a hora que eles estão aqui no curso superior. Então, professor, a gente está falando de inserção de deficiente físico, de inserção de aluno que vem de escola pública, a gente está falando de responsabilidade social como um todo. Dentro desse assunto, responsabilidade social, o PET desenvolve um trabalho também com a questão ambiental. Que projeto é esse que foi desenvolvido? Isso, esse é um projeto que nós estamos trabalhando que chama-se Consciência e Atitude Ambiental. É um projeto bastante interessante, porque o que a gente observa hoje é que podemos dizer que a maioria das pessoas tem uma consciência ambiental. Eles sabem que é importante preservar o ambiente, eles sabem que é importante preservar a água, todos os seus recursos e tudo mais. Mas a atitude dele não corresponde à consciência que ele tem. Então, um projeto bastante interessante, que nós já fizemos aí as entrevistas, as pesquisas, mandamos já esse projeto para publicação, ainda não conseguimos,
né? Mas é um projeto também muito interessante que a gente vem desenvolvendo. E qual que é o objetivo dele? O objetivo é mostrar mostrar exatamente que da consciência à atitude tem um gap aí, tem uma diferença. As pessoas têm consciência. Você pergunta, você conscientiza, você tem consciência da importância? Tem. Mas você separa lixo? Não. Você economizar? Não. Então a pessoa sabe que deve fazer aquilo, mas ainda não faz. E isso é uma percentagem muito grande. Isso a gente pode fazer, simular, às vezes está num grupo de pessoas, na sala de aula, às vezes eu faço a simulação. Escuta, quem aqui tem a consciência? Você mostra assim que 90% tem a consciência. Aí você pergunta assim, você faz separação de lixo na sua casa? Apenas 20%, né, um dado assim, empírico, apenas 20% faz essa separação. E aí nós fomos e estamos pesquisando, vendo isso, constatando isso na prática. As pessoas sabem o que fazer, sabem o que deve ser feito, mas na verdade não fazem. Não fazem. E que tipo de instrumento está sendo feito para realizar essa pesquisa? Essa aí nós fizemos uma pesquisa na população toda de Lavras. Inclusive fizemos um trabalho bastante grande, né, mais de 500 entrevistados, dividimos a cidade em bairros, pegamos uma amostra bem representativa. Aí formulamos um questionário e fizemos a entrevista. E agora estamos na fase já de análise, já escrevemos, já mandamos um artigo, não conseguimos ser aprovado e agora estamos refazendo e mandando novamente. E o que se espera com esse projeto? Tem alguma hipótese? Sim, não, esse projeto, a ideia dele é exatamente a gente estar mostrando isso, que não adianta ter somente consciência. É o que acontece muitas vezes no primeiro mundo. Você chega lá no primeiro mundo, né, as pessoas têm consciência, mas a atitude ela tem que vir acompanhada muitas vezes de uma norma, às vezes de uma lei. Se não tiver a lei, a pessoa não faz, mesmo tendo consciência. Por quê? Porque o fazer, a ação, a atitude, ela implica em trabalho. Você separar o lixo, aqui em Lavras não tem coleta de lixo em todos os locais, apenas alguns pontos de coleta, então você precisa além de ter a consciência, você tem que ter atitude, mas essa atitude é trabalhosa para a gente. Então a gente acaba não tendo atitude, apesar de ter a consciência. Então, primeiro tem que ter a consciência, isso nós estamos cientes, e depois você ter atitude. Então nós queremos ver essa percentagem para você fazer um trabalho de conscientização e depois normatizar, dar mais condições. Aí nós queremos saber, por exemplo, por que as pessoas não fazem isso. Então eles têm se colocado muito a dificuldade de depois depositar aquilo que é reciclado. Ou seja, aí entrou com a importância de indicar uma política pública, aí já entrou a importância de uma política pública para poder facilitar e permitir que seja feita essa coleta seletiva, ou fazer com que as pessoas realmente tenham atitudes para externalizar ou para levar em consideração toda a preservação ambiental. Professor, são vários os projetos que o PET realiza, falando de responsabilidade social, de questões ambientais. Tem uma pesquisa também que é sobre o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que faz um comparativo com o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Mas, infelizmente, esse assunto vai ter que ficar para um próximo programa. O nosso horário já encerrou. Eu agradeço muito a sua presença aqui na Universidade Aberta. Obrigado, Kelly, e muito obrigado à TV Universitária. E estamos sempre à disposição para que possamos estar falando sobre esses temas, sobre o PET e cada vez mais nós podemos dar a nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. Professor, sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. O Universidade Aberta vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana.